Muito boa noite, irmãos. Quero falar nesta noite sobre a síndrome de Lúcifer. O texto está no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12. Isaías 14, a partir do versículo 12, que diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, a partir do verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então, meus irmãos, esta palavra é acerca deste ser criado por Deus, um ser perfeito desde a sua criação, mas que se rebelou contra Deus e caiu. Síndrome de Lúcifer é o tema da mensagem. A intenção desta reflexão é conscientizar a todos quantos perigos da rebelião dos seres humanos em relação a Deus e aos padrões divinos. A síndrome de Lúcifer é caracterizada por soberba, orgulho, autoexaltação, rebeldia contra a palavra de Deus, amargura, insurreição contra os absolutos de Deus e contra o Deus absoluto.
rebelião e levante contra o sacerdócio do Senhor. É caracterizada também por competição, por divisão, por intento maligno de querer ser igual ou melhor que o outro. Ela causa no meio da igreja, no meio da família, no meio da empresa, em qualquer lugar. Ela causa desarmonia, perturbação, desconforto na equipe, porque há espírito de competição, rebelião, murmuração, fofoca, deslealdade, traição e coisas afins. A origem desta síndrome, o nome já diz, síndrome de Lúcifer, está em Lúcifer. Lúcifer produziu a síndrome conforme nós lemos nos profetas Isaías e Ezequiel. Esta maldade brotou metafisicamente na dimensão dos anjos. Começou na dimensão, por isso alguns anjos ilustram muito bem esse estado de rebelião, de amargura e de insurreição contra os absolutos de Deus e contra o Deus absoluto, eterno, soberano, poderoso. Diz a palavra que há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Está registrado no versículo 6 de Judas. Precisamos entender quem era Lúcifer e qual a sua história. O nome Lúcifer provém do latim luxifero e significa portador da luz. Esse termo se refere à estrela da manhã citado em Isaías 14, verso 12. Deus resolveu assinar sua obra de arte e escolheu entre milhares de querubins exatamente igual a todos os demais, para que fosse o sinete da perfeição, chamando-o de Lúcifer, a estrela da manhã. Todos os querubins possuíam 4 asas, que com 2 voavam e 2 cobriam seus pés. Também tinham 4 faces, sendo uma de novilho, outra de águia, outra de leão e a última daquilo que seria a face dos humanos. Uma vez que o homem ainda não havia sido criado fisicamente por Deus. Esses seres, eles não giravam em torno do próprio eixo, apenas se moviam para frente e para trás, para a direita ou para a esquerda. Nós podemos ver isso registrado lá no 1º capítulo de Ezequiel, quando o Senhor pegou esse querubim, o ungiu e o estabeleceu sobre o seu santo monte. As asas foram trocadas por uma capa confeccionada em ouro e cravejada de pedras preciosas, todas elas descritas em Ezequiel 28. As 4 faces deram lugar a apenas uma, que refletia a glória do Senhor. Ele parou de se locomover em ângulos retos e passou a andar livremente entre todos os anjos. Ele era o querubim que cuidava dos santuários e protegia os tesouros do reino. Transportava em si mesmo a luz por causa de suas vestimentas de pedras preciosas. Fazia parte, era o responsável por reger o louvor nos céus em adoração a Deus. Era tido como selo da perfeição. No princípio de sua criação, permanecia abaixo das nuvens e do trono de Deus, no centro do jardim. Ele era entendido em toda a classe de música e ritmo. Toda espécie de instrumentos foram preparados para adorar a Deus no dia da sua criação. Um dia ele foi promovido. Foi levado do jardim para o Monte Santo de Deus. No jardim estavam todos os anjos, mas ele estava em meio às pedras
preciosas. Somente lá dentro, na presença de Deus, estavam as pedras afogueadas, muito mais preciosas do que as outras. Ele entrava e saía da presença de Deus por causa de sua perfeição. Após ser promovido, começaram a acontecer coisas muito raras no meio dos anjos. Ele passou a ministrar adoração ao Senhor, colhendo dos anjos e entregando adoração a Deus. Isso fez crescer um sentimento ruim em seu coração. Talvez, pensou ele, sou tão lindo, sou grande quanto Deus. Eu quero meu espaço. Com isso começou a fomentar no coração dos demais uma ação de rebeldia, de deslealdade, de desobediência, de insubmissão a Deus. Começaram a acontecer contradições no céu. E alguns anjos perderam a reverência por causa de sua fama e começaram a profanar os santuários no jardim. Havia inveja e porfia entre alguns anjos. Lúcifer começou a engrandecer-se no meio dos outros anjos. Ele dizia em seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O seu coração estava contaminado pela rebeldia, pela síndrome, pela doença, da insurreição, da deslealdade. E aí ele contagiou outros anjos, porque a rebeldia é como um câncer que logo se propaga, vai afetando os outros membros do corpo, e se não for tratado, mata todo o corpo. Mas Deus é cirúrgico. Deus vai fazer algo para parar a rebelião. Os 24 anciãos o repreenderam, e os querubins do trono começaram a contradizê-lo. Então o Senhor ouviu a sua cobiça no trono. O capitão dos exércitos do Senhor, Daniel, se levantou contra ele e contra a maioria dos anjos que o seguiu. A terça parte dos anjos dos céus aderiu à rebelião de Lúcifer, porque eles foram contagiados, contaminados pela síndrome de Lúcifer, pela rebelião. Quando o Senhor considerou que era demasiada a sua apostasia, quando era demasiada a sua autoexaltação, ele foi chamado diante do trono de Deus. Ele foi julgado e condenado para sempre na presença de todos os anjos. O fogo divino foi saindo e consumindo suas credenciais, e sua aparência foi se transformando em uma imagem espantosa. A síndrome de Lúcifer é contagiosa. A síndrome de Lúcifer o afastou da presença de Deus. E todos os anjos adoecidos por esta síndrome também foram expulsos da presença de Deus. Este ser e estes anjos não poderiam continuar na presença de Deus doentes. Não podiam mais estar na presença de Deus com este câncer, com esta lepra chamada rebelião. Deus é cirúrgico. Deus os expulsou do céu para que os demais anjos não fossem contaminados, porque a síndrome é contagiosa. Lúcifer foi expulso do céu para a terra, e na terra ele recebe outros nomes, como a serpente, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o dragão, e agora na dimensão dos homens, agora em um outro jardim, porque no primeiro jardim, no paraíso, no lugar perfeito, ele contagiou os anjos de Deus, parte dos anjos de Deus. Agora em outro jardim, no Éden, o jardim de Adão e Eva, ele vai continuar contagiando os seres criados por Deus.
Agora, na dimensão dos homens, ele vai contagiar os homens com a sua síndrome. Quem está por trás desta síndrome é a serpente, é Leviatã, príncipe dos orgulhosos e soberbos. Leviatã entra através do orgulho, alimenta-se do orgulho, da vaidade, da soberba, da prepotência. São sentimentos que precedem a queda. E no jardim do Éden, a serpente, personificando Satanás, vai contra os princípios de Deus e leva o homem à queda. O primeiro sintoma da doença, da síndrome sobre Adão e Eva, é a relativização da palavra de Deus, mediante o acolhimento de uma dúvida satânica. A serpente disse para Eva: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Primeiro a serpente afirma que Deus disse, depois põe em dúvida o que Deus disse, acrescentando uma interrogação. Ah, isso não é assim. Não é esta a interpretação do texto. Não precisa levar a palavra de Deus tão a sério. Não precisa ser radical. Não, Eva, não é assim. Não é assim que Deus disse. Então a dúvida foi acolhida no coração de Eva. Estamos vivendo dias da relativização da palavra de Deus. O que é pecado para alguns não é para outros. O que foi pecado numa geração, para outra não é mais considerado pecado. É muito relativo. É relativo. Ah, isso é relativo. Relativização da palavra de Deus. Síndrome de Lúcifer. A serpente pega o homem através da audição e faz com que ele fale exatamente o que ela quer. A dúvida foi acolhida no coração da mulher. A serpente pega o homem através da audição e faz com ele o que ela quer. Faz com que ele fale exatamente o que ela quer. Faz com que ele pense da forma como ela quer e como aquilo que ela quer. Depois que a dúvida foi acolhida, a palavra de Deus pôde ser alterada. A mulher acrescentou à palavra de Deus algo que ele não dissera. Ela acrescentou o termo: nem tocareis nela. Era o princípio da relativização da palavra de Deus. Quem altera para mais, também altera para menos, ou nega a palavra de Deus. Segundo sintoma da síndrome de Lúcifer foi a autodivinização. A serpente falou: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, assim como eu quis ser desleal, assim como eu quis ser rebelde, insubmisso, assim vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele atribuiu a Deus aqui a ideia de que Deus é tirano, a ideia de que Deus é um Deus déspota, controlador, que não deixa as suas criaturas fazerem o que desejam. Deus está colocando imposição de limites desnecessários à vida de vocês, diz a serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E esta mesma fala tem sido comum no nosso meio nesses dias. Ah, o pastor está com ciúmes, porque ele sabe que se vocês forem lá, para o monte, que se vocês forem lá para a vigília, que se vocês forem visitar a igreja tal, ele sabe que vocês poderão ficar por lá e sairão da igreja. Satanás levantou a
possibilidade deles se superarem as condições originais da vida, se autoprojetar para tornar-se um semideus. Não é isto que o mundo está vivendo? Não tem muitos semideuses neste mundo. Não tem muitas religiões que autoprojetam o homem para tornarem-se uns semideuses. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente estava pregando para Eva rebelião, rebeldia contra Deus. Ela estava usando o mesmo princípio. Satanás estava usando o mesmo princípio que ele, quando Lúcifer usou no céu. Não fiquem sujeitos a Deus, não. Vocês podem ser livres. Vocês podem ser conhecedores do bem e do mal. Vocês podem ser como Deus. Eu quis também ser como Deus. Eu quis construir o meu trono. Eu quis me colocar no mesmo nível de Deus, mas ele não deixou, porque ele é tirano. Esta é a conversa da serpente. Pessoas nas igrejas que foram contaminadas por estas síndromes, elas falam da mesma forma. Esta é a linguagem delas. Não ficamos sujeitos a pastores, não. Não precisa estar na igreja. Você pode servir a Deus sem pastor. Você pode ficar em casa. Deus também nos usa com unção. Deus também nos usa. Não precisa vir para a igreja. Esta é a voz da serpente. Esta voz começou no céu com Lúcifer enganando os anjos. Esta voz era a voz da serpente no Éden, enganando Eva. Esta é a mesma voz da serpente nos nossos dias, porque aqueles que foram contaminados pela síndrome de Lúcifer, a sua missão é contagiar os outros. Quem manifesta essa insatisfação interior é porque está contaminado. Quem manifesta essa insatisfação já está possuído de uma predisposição ao mal. Conhece o bem, mas não pratica porque já tem uma tendência prévia e motivacional para a prática do mal. A tendência é sempre a prática do mal. O terceiro sintoma da doença é o espírito independente. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O espírito independente se manifesta da seguinte maneira: eu faço aquilo que eu quero, mesmo sabendo que não é da vontade de Deus. Tudo que eu quero e que deseja a minha carne tem que ser conseguido. Eva tinha um desejo: comer do fruto, porque a árvore era boa, o fruto da árvore era boa para se comer. Tudo que satisfaz a concupiscência dos olhos tem que ser obtido, porque a árvore era agradável aos olhos. Nós vemos aqui o sofisma da serpente. Argumentos distorcidos, heresias, levando o homem a compreender o conhecimento divino através do conhecimento satânico, diabólico, enganador. Isso é sofisma, são argumentos distorcidos, são heresias. Heresias essas usadas também por homens. Esse é o alvo do diabo. Esse é o desejo da serpente. Esse é o desejo de ser atingido. A árvore era boa para entendimento. Sofisma. Esse conjunto de coisas, esse conjunto de causas e efeitos, faz da síndrome de Lúcifer uma realidade para anjos e para homens.
começa com anjos e vem para os homens e continua com os homens. A sociedade humana foi contagiada. Quando você estuda a história de Babel, quando você estuda a geração pós-Noé, quando você estuda sobre Nimrod, o fundador de Babel, você aprende que aquela sociedade foi contagiada pela síndrome de Lúcifer. Babel significa porta de Deus. É sinônimo de confusão, de algazarra. Construir torres, construir pontes, construir portas, mesmo sendo porta, abrindo portas de igreja para chegar ao céu sem a permissão de Deus, é confusão, é algazarra, é Babel. Eles construíram pontes para chegar ao céu sem a permissão de Deus. Nimrod significa rebelar. O fundador do reino de Babel, que era constituído pelas cidades de Babel, de Ereque, de Acade e de Cainé, lá na terra de Sinear, está lá em Gênesis 11. Nimrod incitou sua geração a se rebelar contra Deus. Foi sob o seu comando que deu início à construção da cidade de Babel e de sua torre. Ele disse: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Eles construíram uma torre cuja estrutura é normalmente associada a um zigurate, que eram os antigos templos babilônicos. Portanto, Babel, a torre de Babel, estava relacionada à religião. E existe a filosofia de Nimrod. A filosofia de Nimrod tem sido propagada nesses dias. A filosofia de Nimrod é a seguinte: a única maneira de afastar os homens do temor de Deus era fazê-los continuamente dependentes de si próprio, dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus. Conta-se a história que Nimrod disse que se Deus quisesse novamente inundar a terra, não iria conseguir matá-los, porque construiria uma torre que não poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. Lembre-se que Nimrod pertence à geração pós-dilúvio. E o povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre. E ela subiu com rapidez além de todas as expectativas. Então, novamente, Deus intervém contra a síndrome de Lúcifer. Deus, ele desce para desfazer a síndrome, trazendo confusão. Babel significa confusão. Babel é consequência. Babel é resultado da doença chamada síndrome de Lúcifer. E a filosofia de Nimrod dos nossos dias: não vamos fazer o que Deus deseja, mas sim o que nós achamos que é correto para nós. Por isso que está aí o casamento gay, por isso que está aí LGBT, por isso que está aí toda a depravação na humanidade, porque estão baseados na filosofia de Nimrod. Não vamos fazer o que Deus deseja, não vamos fazer o que Deus quer, não vamos dar ouvidos a Deus, não vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Vamos fazer aquilo que nós achamos que é correto e que nós achamos que é bom para nós. Grandes líderes da história absorveram a síndrome de Lúcifer. Nabucodonosor, Belsazar, Nero, Hitler e muitos outros. A síndrome de Lúcifer é algo tão contagioso que os profetas falam de Nabucodonosor e do rei de Tiro como sendo personalidades tão contagiadas por esta doença, que falar deles era equivalente à mesma coisa que falar do que aconteceu ao próprio Lúcifer. Os impérios dominadores foram possuídos pelo mal. Babilônia foi possuída pelo mal. Os imperadores
Os Césares foram dominados pela síndrome de Lúcifer. Babilônia, com sua glória e luxo, achava-se intocável. Foi dominada pela síndrome de Lúcifer. Mas todos os que são contaminados pela síndrome de Lúcifer recebem o juízo de Deus. Caem, sofrem derrotas. Jesus e a igreja do primeiro século sofreram ante a influência desta síndrome. Jesus foi perseguido por judeus infectados por esta doença. A igreja de Esmirna sofreu perseguição da sinagoga de Satanás. A igreja atual tem sofrido ante esta influência. A igreja atual tem vivido momentos de ataques nos quais seus membros têm sido contagiados pelo espírito de insubordinação aos princípios absolutos de Deus, exatamente como aconteceu com Lúcifer no princípio, como aconteceu com Eva. No livro de Judas, que é o livro que combate a síndrome de Lúcifer, o autor abre seu primeiro argumento fazendo uma afirmação chocante. A maior ameaça à igreja não vem de fora, vem de dentro dela mesma. Literalmente ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele diz que é preciso lutar, batalhar e vigiar para que a doutrina não seja solapada na sua base. É assim que o maior perigo que enfrenta a igreja vem da infiltração de agentes secretos, agentes de Satanás escondidos dentro da igreja, pessoas cuja mente está inteiramente divorciada do profundo compromisso com Cristo, divorciadas do evangelho, vivendo um evangelho superficial, o evangelho fermentado, o evangelho das heresias. A heresia tem o poder dos piores cânceres, quando começa a dar logo metástase, estendendo-se a todos os órgãos nobres, de forma que quando se tem a sorte de detectá-lo no início da doença, no início do processo, é urgente fazer uma cirurgia, porque se não extirpar o câncer do corpo, o câncer mata o corpo. Judas traz revelações profundas acerca da síndrome de Lúcifer e da influência da serpente no meio do povo de Deus. Ele diz que os que foram contaminados por estas síndromes são como ímpios, são homens ímpios, aqueles que não respeitam as coisas sagradas ou as práticas religiosas, que mudam a graça de Deus em libertinagem. Ele cita anjos que foram afetados juntamente por Lúcifer por esta síndrome. Está lá no versículo 6. Ele cita os habitantes de Sodoma e Gomorra que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza. Está lá no versículo 7. Ele chama as pessoas infectadas pela síndrome de Lúcifer de sonhadores, de lunáticos que contaminam o corpo. Sonhadores, homens fora de si que não sabem o que fazem, que rejeitam autoridades e rejeitam que são pastores, que se rebelam e se levantam contra líderes. Na história da Bíblia encontraremos vários exemplos de pessoas que rejeitaram a autoridade do Senhor em líderes. Temos o exemplo de Janes e Jambres, que rejeitaram a autoridade do Senhor contra Moisés e se opuseram a ele no Egito. Nós lemos sobre Sambalate e Tobias, que rejeitaram a autoridade de Neemias, movido por ciúmes, inveja, fizeram até oração contrária para que a obra de Deus não desse certo. Lemos a história de Coré e de Abirão, que rebelaram-se contra a autoridade de Moisés. Está registrado lá em Números 16. Princípio de rebeldia contra o sacerdote. Há um princípio de rebeldia hoje contra a liderança das igrejas. Pessoas que estão inconformadas com o evangelho, estão inconformadas com a igreja, saem da igreja e atacam o corpo de Cristo. Dizem que amam a cabeça, que é Cristo, mas odeiam o corpo. Como é que pode alguém amar a cabeça e odiar o corpo? Se não
fizer parte do corpo, não faz parte da cabeça. São os desigrejados, são os que estão fora da igreja. Porque parece que hoje soa como intelectual atacar a igreja, soa como se fossem pessoas maduras. São essas que atacam a igreja, mas não são maduros, são imaturos, são meninos na fé, não são intelectuais. São pessoas que se corromperam como seres irracionais. São discípulos de Caim, Balaão e Coré. São perigosos, são rochas ocultas, são traidores, participam de vossas refeições comunitárias. São como Judas Iscariotes, que participou da Santa Ceia, que comeu com Jesus e logo em seguida o traiu. São egoístas, são pastores que apacentam a si mesmos, vazios, vivem de aparência, são nuvens sem água, são como árvores sem folhas nem fruto, porque não dão frutos, só tem folhas e folhas secas. Seus ramos estão secos, e ramo seco é cortado da videira e é lançado ao fogo. São duplamente mortos, são como árvores mortas, cujas raízes foram arrancadas. Tudo isto está registrado no livro de Judas. Suas ações revelam quem são. São como ondas bravias no mar espumando suas próprias indecências. Não temem a Deus, são depravados, falam e escrevem absurdos. Como é que esses homens vivem? Vivem a reclamar e a se queixar, dominados pelos seus próprios desejos arrogantes, adulando pessoas por interesse para saírem da igreja. São conspiradores, fazendo uma falsa unidade para prejudicar o corpo de Cristo. Eles causam divisão, são esses que causam divisão, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o espírito. A essência da síndrome de Lúcifer é a rebeldia. Apocalipse 12:4 diz que quando Lúcifer ele caiu, ele trouxe consigo 1/3 dos anjos dos céus. A essência da síndrome de Lúcifer é a rebeldia. Todo rebelde, ele copia Lúcifer. Deixa eu fazer aqui um trocadilho. Todo rebelde dá rabada. Rabada vem de rabo, de cauda. O dragão trouxe, puxou com a sua cauda 1/3 dos anjos. Quando alguém sai da igreja, não sai só. Ele leva uma quantidade significativa de pessoas, porque ele adoeceu da síndrome. E as pessoas que saíram foram adoecidas por ele. Isto é muito sério, povo de Deus. Deus não suporta a rebelião. Deus remove o rebelde e levanta o digno para ocupar o seu lugar. O fim de todos os rebeldes é sempre o mesmo, a morte. O triste fim dos revoltados e insubmissos é a morte. São vários, desde Lúcifer, Absalão, Acã, Aitofel, Simei, Adonias, Judas Iscariotes. É a morte. Todo ser humano vive em maior ou menor grau a realidade desta síndrome. A síndrome de Lúcifer tem cura nos seres humanos, só não tem cura nos anjos. Deus não suporta esta síndrome. Deus não suporta a rebelião. Porque se Deus suportasse a rebelião, Lúcifer continuaria na presença de Deus. Não seria expulso do céu. Deus remove o rebelde. Rebelião é contra o princípio de Deus. Deus não abençoa rebelde, porque se Deus abençoasse rebelde, ele teria que abençoar Lúcifer. Não adianta abrir igreja, sair de uma igreja debaixo de deslealdade, de rebelião, e abrir igreja e dizer que é abençoada por Deus, porque Deus não abençoa este princípio, senão ele teria que abençoar Lúcifer da mesma forma. Deus quer curar a igreja desta síndrome, deste câncer. A única maneira de se vencer o mal da síndrome de Lúcifer é mediante a radical decisão de oferecer a vida
a sua vida para a glória de Deus. É ser radical consigo mesmo, é ser radical com a velha natureza, é morrer para si mesmo e nascer de novo. O antídoto para vencer a síndrome de Lúcifer é a humildade, é nascer de novo, é morrer para si mesmo. Isso só vai acontecer quando todos os nossos recursos pessoais, intelectuais, nossos carismas pessoais, nosso poder institucional, nossa capacidade de conduzir pessoas, nossa influência política, a força financeira da igreja, os projetos ideológicos e toda a nossa vida manifestar na intenção total de somente da glória, majestade, poder e soberania, antes de tudo, antes de todas as coisas, agora e para todo sempre, a Deus, a Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa existência, aquele que é o único que pode ser referência absoluta da nossa vida, o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se humilhou. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Só assim nós poderemos ser curados desta síndrome, tomando o exemplo de Jesus, morrendo para nós mesmos, nos humilhando. Precisamos reconhecer e confessar os seguintes pecados nas nossas vidas. Se nós praticamos no passado ou ainda praticamos hoje, nós precisamos romper com as influências do veneno da serpente em nós. A soberba, a arrogância, o orgulho, a autoexaltação, a autossuficiência, o espírito independente, rebeldia contra a palavra de Deus, rompermos com o relativismo, com o secularismo, com o ateísmo, rompermos com a amargura, com insurreição contra os absolutos de Deus e contra o Deus absoluto, rebelião e levante contra o sacerdócio, contra a igreja, rompermos com ciúmes, com inveja, com maledicência, com competição.